feche os seus olhos e vamos orar. Talvez você chegou aqui nessa manhã com dúvidas, perguntas, questionamentos. Talvez você chegou aqui até com o coração meio duro, meio fechado, descrente, e você gostaria que Deus mudasse isso na sua vida. Talvez você não quer continuar vivendo assim. Eu imagino que não, porque viver assim é tão ruim. Não ter fé, não ter esperança. É tão triste viver dessa maneira, e eu tenho certeza que você quer algo de Deus nessa manhã. Eu tenho certeza que você quer um toque do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho certeza que você quer que Deus fale com você, que Ele direcione a tua vida. Mas isso vai acontecer se você buscar, porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, aí eu serei achado por vós. Quanto você quer Deus nessa manhã? Quanto você quer a presença dEle, a palavra dEle? Querido Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque a Tua presença no nosso meio, ela é real. Obrigado porque nós não servimos a um Deus que é morto, a um Deus feito de ouro, bronze, prata ou metal, mas nós servimos a um Deus que é vivo, ao Deus eterno, ao Deus criador dos céus e da terra, aquele que declara uma palavra e as realidades são transformadas, ó Pai. Obrigado porque nós servimos a um Deus que venceu naquela cruz a morte, a condenação do pecado, e depois ao terceiro dia ressuscitou e enviou o Teu Espírito Santo para consolar, confortar, dirigir a Tua igreja, Pai. Então muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Tudo isso daqui só faz sentido por causa do Senhor. Tudo isso daqui só faz sentido por causa do nome de Jesus, o nome que tem todo o poder, toda a autoridade, o nome que um dia todo joelho se dobrará. Obrigado, Pai. Fala conosco agora, porque esse é um momento espiritual, não é carnal, é espiritual. Fala conosco, abra os nossos olhos para ver, abra o nosso coração para receber, abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor Deus tem preparado para a sua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Nós estamos numa série anual que se chama... Se não tivesse projetado aqui, eu ia ficar feliz. Pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. Tem pessoas comuns aqui nessa manhã? Tem improváveis aqui nessa manhã? Porque Deus usa improváveis. Deus usa pessoas comuns. Lá em Hebreus capítulo 11, tem os heróis da fé, mas no 12 começa assim: portanto nós agora, ou seja, nós somos os personagens bíblicos do nosso tempo. Que personagem bíblico você quer ser? Aquele que duvidou? Aquele que não acreditou? Ou aquele que se entregou e fez parte do que Deus estava fazendo? Essa é uma série anual, onde nós vamos passar por todos os personagens bíblicos, e para consolidar esse conteúdo, você viu aqui, logo logo vai chegar o nosso álbum de figurinhas, para você sentar com a sua família, e ensinar sobre Jefité, Baraque, Sansão, e tantos outros. Então assim, nós estamos vivendo um tempo extraordinário do Senhor, dentro dessa grande série, pessoas comuns, vivendo histórias extraordinárias. Nós temos algumas temporadas, e a primeira temporada que nós passamos foi o plano perfeito de Deus. Depois nós entramos na segunda temporada, que é o efeito dominó, e na quinta-feira agora, no culto de mulheres, nós entramos na terceira temporada, que são as decisões que afetam o nosso amanhã. E que culto, hein, mulherada? Que culto, nossa, foi extraordinário. Eu estava numa reunião da diretoria lá em cima, e a gente sentiu a presença, o impacto de Deus, por causa da vida de vocês aqui louvando ao Senhor. Muitas mulheres aqui, e agora homens, a gente não pode deixar barato. Quinta-feira que vem é a gente, tem que encher essa igreja de homem, os caras de leão, os homens que Deus tem levantado para fazer história. É um tempo de consagração, é um tempo de renunciar ao pecado, é o tempo de falar assim: Deus, eu e a minha casa seremos salvos pelo Senhor. Eu não vou desistir da minha família, eu vou lutar
lutar, sabe? E você não vai lutar sozinho, nós vamos lutar juntos. Então quinta-feira eu te espero aqui. Hoje nós vamos dar continuidade nessa temporada, as decisões que afetam o nosso amanhã. E nós vamos falar sobre algumas decisões que alguns homens na Bíblia tomaram. Nós aprendemos com a decisão de Raabe aqui na quinta-feira. E hoje nós vamos aprender com Acã. Juan, quem é Acã? Você já vai saber. Juan, eu nunca ouvi falar de Acã. Você não só vai aprender sobre a vida dele, como você também vai poder ensinar para os seus filhos e filhas o que esse homem fez e as consequências disso na sua família. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 7, verso 10. Josué, capítulo 7, verso 10. Você que está em casa participando conosco, não é porque é virtual que não é real. O que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, nós oramos para que você possa viver também aí na sua casa. Esse livro, ele é vivo, essa palavra é santa, poderosa, é capaz de transformar a vida de todo aquele que crê. E eu creio que mesmo aí na sua casa, você pode ser abençoado. Amém, igreja? Josué capítulo 7, verso 10, quem achou diz? Quem não achou diz? Tá bom, eu vou esperar, mas só um pouquinho, hein? Josué 7, verso 10, o texto também está sendo projetado aqui na nossa tela. De tanto eu gastar papel aqui todo domingo, agora me deram uma toalhinha, olha que coisa mais linda. O pessoal estava preocupado com o planeta, né? Eu acho que todo culto aqui eu acabava com a árvore, de tanto papel que eu usava para me enxugar, me deram essa toalhinha aqui, coisa linda, maravilhosa. O texto diz assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir mais aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram agora merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, assim diz o Senhor, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Portanto, Josué, vá agora, santifique o povo, diga-lhe: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Vocês não conseguirão mais resistir aos inimigos, enquanto não as resistirem a essas coisas que não deveriam estar entre vós. Pai, se há algo, Deus, se há algo nas nossas vidas que não pertence ao Senhor, Deus, se nós tomamos posse de algo que não é nosso, se nós roubamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós nessa manhã, e nos perdoa, que o Espírito Santo venha trazer a nossa memória, e venha nos mostrar o que é que nós precisamos fazer nessa manhã, para que haja uma transformação nas nossas vidas, Pai. Não deixa ninguém sair daqui da mesma maneira como entrou, em nome de Jesus, amém. Queridos, qual que é o contexto desse texto? Preste atenção para que você possa entender. O povo de Israel estava no deserto, sendo liderado pelo líder Moisés, um homem que Deus levantou para resgatar o povo da escravidão e levar em direção aonde? A terra prometida. Só que o povo duvidou de Deus. O povo começou a reclamar, dizendo: eu estou com saudade do Egito, porque lá tinha fartura, por mais que eu era escravo e sofria, lá tinha comida. E aí Deus fez com que aquela geração perambulasse no deserto, até que todos aqueles que duvidaram morressem no deserto. E aí Deus levanta um novo homem para liderar o povo de Deus. Ele levanta Josué. Quem é Josué? Aquele que, quando Moisés se apartava da tenda, o texto diz que o jovem Josué não se apartava, um homem que era apaixonado pelo Senhor. Então eles mandam espias para vigiarem a terra, traçarem estratégias para entrar, e aí de 10 espias, de 12 espias, 2 voltam com um relatório positivo, e 10 voltam dizendo: olha, não é possível entrar, não tem como, o povo vai acabar com a gente. Mas Josué pega os seus, e ele entra na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, o que acontece?
eles se deparam com uma cidade extremamente fortificada, uma cidade que é indestrutível aos olhos humanos, talvez a cidade mais forte que havia naquele tempo. Eles se deparam com Jericó, e aí Deus dá uma estratégia para Josué, de como destruir Jericó, porque se não fosse pela direção de Deus, eles não conseguiriam. E Josué obedece a Deus, todo o povo obedece a Deus, e eles começam ali a fazer exatamente o que Deus mandou. E se você conhece a história do texto, você sabe que os muros caíram, eles entraram na cidade e eles foram vitoriosos. Mas Deus disse assim: olha, todos os pertences que tem aqui no templo, vocês não podem pegar para vocês. Não vai ser de Israel, não vai ser de Josué, vai ser meu, são os meus tesouros, vocês vão separar isso para mim. Mas Acã, um dos soldados do exército, o texto diz que ele vê algumas coisas ali, aquilo chama a atenção do seu coração, e ao invés de obedecer a palavra de Deus, o texto diz que Acã pegou o que era de Deus, levou para sua casa e escondeu, como se nós pudéssemos esconder algo do próprio Deus. E aí, logo em seguida, aparece uma nova cidade na frente do povo, que se chama Ai, uma cidade pequenininha, uma cidade aparentemente fragilizada. Aí um comandante do exército fala assim: Josué, não precisa mandar mais todos os homens não, que isso aí é muito fácil para a gente, manda aí uns 2.000, 3.000 homens, a gente vai lá e resolve. Só que quando eles entram em Ai, eles são escorraçados, humilhados, homens daquele exército morreram. Aí Josué vai tirar satisfação com Deus: Deus, o que é que o Senhor fez? Nós éramos o teu povo, o povo abençoado, nós éramos o povo da vitória, todas as nações temiam Israel, porque sabia que o Senhor estava conosco, mas agora diante dessa derrota, o que é que vão falar ao nosso respeito? E Deus fala assim: há pecado oculto no meio do povo, por causa disso eu não posso mais abençoar vocês como eu abençoava antes. Enquanto vocês estiverem em pecado, vocês vão perder, porque eu estou tirando a minha mão, porque eu estou deixando de estar no meio de vós. Aí Josué vai tirar satisfação com o povo, reúne todo mundo e descobre que o problema era com Acã, que pegou o que não devia pegar, que se apossou do que não deveria se apossar, que cobiçou o que não deveria cobiçar. E em cima dessa história, então, eu aprendo lições práticas para a minha vida, e eu quero trazer para vocês, para que da mesma forma que eu aprendi, nós possamos aprender, e da mesma forma que Deus quer nos levar para uma nova estação das nossas vidas, nós possamos estar lá, em nome de Jesus. E a primeira lição que eu aprendo é: não troque uma vida de obediência por uma vida de desobediência. Não fique alternando entre obediência e desobediência. Josué 6:20, o texto diz: quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou o lugar onde estava, e eles tomaram aquela cidade. Querido, preste atenção nesse princípio. Enquanto a obediência destrói muros indestrutíveis, a desobediência coloca muros aonde não tem. Enquanto a sua obediência a Deus faz com que os muros se caiam e você avance, a sua rebeldia ao Senhor, a sua desobediência faz com que muros sejam levantados em um lugar onde não havia. O pecado faz você perder mesmo num tempo da vitória, mesmo num tempo que foi separado por Deus para você avançar. O pecado faz com que você fique paralisado. Tem gente que diz assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei porque todo mundo está crescendo espiritualmente, emocionalmente, está todo mundo avançando, mas eu estou estagnado no mesmo lugar. O pecado faz com que você fique paralisado, ele trava você. Preste atenção nesse texto: o pecado de Acã fez Israel perder na terra da vitória, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. O pecado de Acã fez Israel perder no tempo da bênção do Senhor. Eles já não estavam no deserto,
Eles estavam no tempo de conquista, na estação do crescimento, e a mesma coisa o teu pecado pode fazer com você. Talvez 2023 Deus declarou: olha, é o ano da tua bênção, é o ano do teu crescimento, é o ano da salvação da tua casa, é o ano em que eu vou me revelar mais, é o ano da intimidade. Mas porque você permanece com alguns pecados de estimação, relativizando a palavra do Senhor, não se comprometendo com uma vida de integridade, você permanece estagnado no mesmo lugar. Eu conheço muitas pessoas que 2020 para cá, em um tempo de pandemia global, em um tempo de crise política, crise econômica, eu conheço muitas famílias que não pararam de crescer e prosperar. Na nossa igreja aqui tem pessoas que nessa crise global foram chamadas por Deus, foram consagradas a Deus, estão vivendo o ministério. Nesse tempo de crise eu conheço casamentos aqui na igreja que foram completamente restaurados. Eu conheço filhos e pais que foram curados pelo Senhor. Eu conheço pessoas que foram curadas de doenças. A palavra do Senhor diz que os olhos dele não está fechado para que ele não te veja, que as suas mãos não estão atadas para que ele não te socorra, mas o teu pecado faz separação entre você e Deus. E enquanto eu vi tudo isso acontecer, eu também vi pessoas que, com tudo, elas tinham tudo para avançar, elas tinham uma família forte, elas tinham um lar estruturado, elas tinham pessoas impulsionando a vida delas. Eu também vi pessoas que estavam num lugar perfeito para crescer, mas que ao invés de crescer recuaram, voltaram para o Egito, voltaram a viver no tempo da escravidão. Querido, o que nós precisamos entender é que pecado não é brincadeira. Às vezes você e o seu namorado ou sua namorada falam assim: não, é só uma bobeirinha. Não é bobeirinha, pode acabar com você, pode destruir o teu futuro, pode mudar a sua concepção de casamento. Não, é só um pouquinho, sabe, não vai fazer mal nenhum. Querido, você não tem ideia do que o pecado pode fazer com você. Ou você destrói o pecado na sua vida, ou ele pode destruir a sua vida. Pecado é algo sério e nós precisamos entender isso. Hoje na sua vida, por exemplo, você percebe que há muros impedindo você de avançar, há muros impedindo você de crescer, ou você percebe de fato caminhos abertos para que você possa avançar? Como é que você está percebendo a sua vida? Porque não existe lugar ruim quando Deus está. O nosso Deus transforma desertos em oásis, mas sem a presença de Deus, o jardim do Éden deixou de existir. Sem a presença de Deus, a floresta vira um deserto, vira um tempo de seca. Como é que você está enxergando a sua vida? Porque isso pode dizer muito sobre a sua santidade, sobre a sua integridade, sobre o seu compromisso com o Senhor. Não tem tempo ruim quando o nosso Deus está presente. Não tem ano ruim, não tem mês ruim, não tem condição ruim, não tem nada que pode impedir quando Deus toca na sua vida, quando Ele declara uma palavra para você. Por isso o meu conselho para você nessa manhã é: faça um inventário da sua vida. Faça um inventário, escreva a sua vida do seu nascimento até agora. Será que não houve desonra aos pais? Porque a Bíblia diz que a honra aos pais é uma promessa condicional. Honra teu pai e tua mãe para que você vá bem. Faça um inventário, e se houve desonra e os teus pais estão vivos, volta lá e pede perdão. Volta lá e honra a vida deles. Se eles não estão vivos, mas peça perdão ao Senhor, confessa o teu pecado, faz um inventário da sua vida. Quais são os relacionamentos que você quebrou? Você não pode esperar o outro vir pedir perdão para você. Você é cristão, você é o filho de Deus, é você que deve chegar lá e perdoar. Não é trazer a história de novo. Quem quer perdoar não fica contando a história outra vez. Vamos recomeçar, meu irmão? Vamos começar do zero? Me perdoa. Sabe, o Senhor Jesus pode nos abençoar. Me perdoa. Não importa se você teve culpa ou não, não importa se você errou ou não, conserta as suas relações. Está devendo dinheiro? Negocia a dívida. Olha, Aline, eu não tenho condição de te pagar tudo, mas eu posso pagar dessa maneira. O importante é que eu não vou mais ficar te devendo. Eu estou assumindo um compromisso aqui. Eu vou pagar você pouquinho por mês, mas eu vou honrar o meu compromisso com a sua vida. Você tem dívidas para alguém?
Você desonrou alguma liderança que Deus colocou sobre a sua vida? Seja seu chefe, seja um pai, uma mãe, seja seu marido, alguma liderança, seu líder de célula. Você desonrou alguma liderança na sua vida? Você precisa entender que na Bíblia há promessas que são condicionais. Vai lá e pede perdão. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Pede perdão. Faça um inventário da sua vida. Teu sócio está fazendo algo que não deve. Desfaça a sociedade. Não fique aliançado com quem não tem compromisso com Deus. É teu marido, é tua esposa, coloca teu joelho no chão, jejua dia e noite pela salvação deles. Amém? Deus está falando com você nessa manhã. O segundo princípio que nós podemos observar nessa história: não confunda uma vitória que foi dada por Deus com uma vitória que foi conquistada por você. Não distorça aquilo que Deus fez como algo que foi você que fez. Josué 7,12. Por isso os israelitas não conseguem mais resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da destruição. E Deus está dizendo: eu não estarei mais com vocês, se vocês não resolverem esse problema. Acã pensou que ele tinha mérito. Acã pensou: eu fiz muito para o meu Deus, eu dediquei a minha vida, eu entrei nessa cidade, eu mereço receber o meu salário, eu mereço uma recompensa pelo que eu fiz para Deus. Só que Acã não percebeu que a sua participação no exército era a mesma coisa que acontece quando um filho ajuda dentro de casa. Você sabe disso. Eu tenho um filho de 8 anos, o Noah, e um que vai fazer 7 agora em junho, que é o Natan. Às vezes a gente fala assim: Noah, hoje é o seu dia de lavar a louça. Aí ele pega um banquinho, sobe lá na pia, lava a louça. Mas quando ele acaba, sabe o que eu tenho que fazer? Lavar tudo de novo. Quando um pai ou uma mãe pede ajuda de um filho dentro de casa, não é porque o pai e a mãe precisam da ajuda, é porque os filhos precisam crescer, é porque eles precisam ser edificados. Quando eu peço os meus filhos para ajudar, é para formar homens melhores, é para formar mulheres melhores nessa sociedade. Mas Acã não entendeu isso. Ele pensou que ele ajudava Deus, ele pensou que ele trabalhava para Deus e não com Deus. Acã não entendeu que Deus passa mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o meu trabalho. Você não está percebendo, porque é em tempo real, mas enquanto eu estou pregando aqui, pode ser que o Espírito Santo está corrigindo as minhas palavras no seu coração. Eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. E eu não trabalho para que o trabalho de Deus tenha sucesso, não. Eu trabalho para eu crescer, para eu ser edificado na presença dEle. Mas Acã não entendeu isso. Acã não entendeu que toda ajuda a Deus é didática. Acã não entendeu que todo servir a Deus é pedagógico. Queridos, até quando um pai e uma mãe dá mesada para os seus filhos, não é porque eles merecem, não é porque eles precisam. Um filho já tem tudo o que ele precisa. Ele tem onde dormir, ele tem o que vestir, ele tem o que comer. Quando um pai e uma mãe dá uma mesada para o filho, não é porque ele precisa e nem porque ele merece, mas é para ele aprender a honrar a Deus com o dinheiro que recebeu, aprender a priorizar o reino de Deus com aquela quantia que ele recebeu, aprender a administrar o mês todo aquele valor que ele recebeu. Ele recebe porque é didático e pedagógico. Eu e você precisamos entender que todo o salário que nós recebemos, todo o lucro que recebemos, não é porque nós precisamos, porque nós temos o Deus da provisão. E mesmo quando você estava desempregado e não tinha o que receber, Ele cuidou de você e não deixou faltar. A palavra do Senhor diz que o justo não mendigará o pão, e aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ele terá todas as coisas sendo acrescentadas a ele. Esse dinheiro que você recebe não é porque você precisa, e muito menos porque você merece. É didático para te ensinar a honrar o teu Deus com os teus recursos. Honra o Senhor, diz em Provérbios, e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Esse dinheiro que você recebe é para que as pessoas vejam Deus na sua vida, é para você aprender a administrar os recursos do Senhor. Acã não entendeu isso. Acã pensou que Deus precisava dele.
Acã pensou que sem ele não seria possível aquela vitória. Querido, quantas vezes eu e você nos portamos assim? Se eu não for, não vai acontecer. Se eu não falar, ninguém vai ser abençoado. Se eu não dar, vai faltar. Quantas pessoas pensam assim: olha, eu não estou concordando muito com o que está acontecendo na igreja, então eu não vou mais dar o meu dízimo, porque agora eu quero ver a igreja passar necessidade. Misericórdia. Essa igreja tem 110 anos e agora em março vai completar 111 anos. E nunca faltou recurso para essa igreja avançar. Eu não estava aqui, você não estava aqui, mas o Deus da provisão estava sustentando essa igreja. Mas Acã não entendeu. Acã pensou: eu mereço. Acã pensou: eles me devem. Acã pensou: esse exército deve a vida deles a mim. Da mesma forma que o filho pródigo trocou a provisão de Deus pelo salário, Acã também trocou a provisão de Deus pela recompensa. Só que enquanto o salário acaba, a provisão é eterna. O seu salário tem data para acabar, mas a provisão de Deus na sua vida nunca acaba. O salmista diz: a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E seguir no hebraico é caçar. O justo, o filho de Deus, ele é caçado pela bondade e a fidelidade do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Isso é maravilhoso, essa verdade é tremenda. Queridos, entender as vitórias que você teve na vida como vitórias que foram conquistadas por você, vai gerar no seu coração um sentimento de dívida, vai gerar no seu coração um sentimento de merecimento. E todos na história que agiram pela perspectiva da dívida e do merecimento, tiveram um fim trágico. O filho pródigo falou: me dá o que é meu, deixa eu administrar sozinho. E ele terminou aonde? Comendo junto com os porcos. Acã fez a mesma coisa: me dá o que eu mereço. E ele terminou morto, apedrejado. Enquanto o sentimento de merecimento te leva à destruição, a consciência de que Deus te deu a vitória gera gratidão no seu coração. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por participar disso. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte de um projeto vitorioso, de um projeto que já é garantido pelo Senhor, a redenção da humanidade. A consciência de que Deus fez gera no povo gratidão. E gratidão me faz confiar mais em Deus. E quanto mais eu confio em Deus, mais eu avanço. Me diz uma coisa, olha para mim por um instante, fala a verdade. As vitórias que você teve na vida tem mais a ver com você ou com Deus? Pensa um pouco, porque às vezes o teu coração está te enganando. As vitórias que você teve na sua vida tem mais a ver com o seu esforço ou com as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Então para de falar, porque palavras podem modelar o seu pensamento. Para de falar: eu fiz por onde, mas eu também conquistei, mas eu também me dediquei. Sabe, quando a gente vai ajudar alguém, a gente já parte desse pressuposto: faz o que eu fiz e vai dar certo para você. Não tem a ver com o que você fez, só tem a ver com quanto você se entregou e permitiu que Deus fizesse. A falta de gratidão faz com que tenhamos esse sentimento de dívida, e esse sentimento nos trava e nos impede de avançar. O terceiro princípio é: não deseje algo que Deus não te deu. Não cobice algo que Deus ainda não te deu. Se Ele não te deu agora, não é para você ter. E se não é para você ter agora, não viva na expectativa da falta. Não se mova pelo vazio. Josué 7:21. Olha o que Acã diz: eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia. Eu vi ali 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, e eu os cobicei e tomei posse. Acã vivia da provisão de Deus, nunca faltou nada para Acã. Enquanto ele estava servindo a Deus, Deus estava sustentando, Deus estava dando provisão, Deus estava dando vitória. Ele era vitorioso porque o exército de Deus era vitorioso, não faltava nada para Acã. Ele não precisava de uma capa feita na Babilônia. O que ele ia fazer com aquele ouro? Não tinha nem aonde gastar.
nem com o que gastar, ele já tinha tudo o que precisava. O que ele ia fazer com aquela prata? Não deseje algo que você não precisa, Deus já te deu tudo o que você precisa. Então não se mova mais pela falta, não se mova mais pela expectativa, entenda qual é o seu propósito, porque o propósito traz provisão, a visão traz o recurso. Você vai ser seguido quando você estiver no caminho certo. Não deseje algo que não tem a ver com o seu propósito de vida, que não tem a ver com o seu destino. As nossas posses, o nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida tem que ser coerente com aquilo que Deus quer fazer em nós. Deixa eu ilustrar para vocês. Como pastor, eu não posso cobiçar você quando você vai para a praia no final de semana. Eu não posso desejar ir para a praia no meu final de semana, porque o meu chamado tem a ver com uma entrega nos finais de semana, para que as pessoas conheçam a Deus. Então viver cobiçando algo que Deus não me deu, vai gerar no meu coração insatisfação. Sabe, uma médica obstetra, é assim que fala, aquela que faz o parto, né? Ela não pode cobiçar umas férias não planejadas. Ela não pode planejar simplesmente sair, porque tem muitas grávidas que dependem dela e que a qualquer momento pode entrar em trabalho de parto. Você precisa entender o seu destino, você precisa saber o que Deus está fazendo, você precisa saber para onde Deus está te levando e desejar aquilo que é coerente apenas. Sabe, eu posso até visitar o seu sítio, mas eu não posso ter um sítio, não porque eu não tenho recursos para isso, mas porque eu não tenho tempo para gastar num sítio. Por isso, se você quiser, você pode me convidar, de vez em quando dá tempo de ir. Mas ter um sítio eu não posso ter, porque todo final de semana eu estou vivendo uma vida dedicada a Deus. Será que você não está cobiçando algo que não tem a ver com o seu propósito? Será que você não está desejando mais do que aquilo que o Senhor tem para você? Tudo, absolutamente tudo precisa ser coerente com a vida que Deus tem para nós. Quem não tem clareza disso, vai viver debaixo da inveja. Quem não tem clareza disso, vai cobiçar todo mundo. E quando a gente cobiça o que a gente não pode, nós também estamos dispostos a fazer o que a gente não pode para conquistar o que a gente também não deve ter. Está dando para entender? No tempo de Davi era comum os reis terem muito ouro, muitos cavalos e muitas mulheres, mas em 2 Samuel 5,17, Deus fala para Davi: você não pode ter essas coisas. Não havia nada de errado naquele tempo um rei ter tudo aquilo, mas Deus disse assim para Davi: Davi, você não é todo mundo. Foi ali que as mães aprenderam. Você não é todo mundo, Davi. Você é meu rei, você é o rei do meu povo, e o que as pessoas têm não é o mesmo que você deve ter. Sabe, nos dias de hoje tem muito pastor fazendo tanta coisa, e aí eu poderia falar assim: se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Mas aquilo que Deus tem para os outros não é o mesmo que Deus tem para mim. E se eu não entender aquilo que Deus tem para mim, eu vou acabar vivendo uma vida que não é minha. E se eu viver uma vida que não é minha, eu nunca vou ser feliz, nem realizado, nem satisfeito, mas pesado, angustiado. Qual é a vida que Deus tem para você? Qual é o teu destino? A queda de Davi não começou quando ele deitou com Betseba. A queda de Davi começou quando ele abriu mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo. Será que você já não começou a cair? Porque está fazendo o que o mundo diz que você tem que fazer? Porque está abrindo mão de alguns aspectos da vida consagrada a Deus para participar de algumas culturas do mundo vigente? Cobiçar e alcançar algo que Deus não tem para você pode ser a chave da tua destruição. Pode ser a chave que vai trancar a porta que está aberta na sua frente. Se você hoje é alguém que fala assim: ah, pastor, se fosse eu o líder lá da minha empresa, seria tudo diferente. Ah, pastor, se fosse eu o chefe lá, eu faria muito melhor do que o chefe que tem lá. Mentira! Para de se enganar, porque é mentira. Se você fizesse melhor do que ele, talvez Deus teria colocado você e não ele.
Então para de cobiçar o que Deus não te deu, honra o que Deus te deu, celebre o que você recebeu, cresça onde você está, seja fiel no pouco que está nas suas mãos, e então Ele, vendo a tua fidelidade, pode te colocar em lugares mais altos. Não cobice o que Deus não te deu, não deseje o que não é para você, seja fiel aonde você está, cresça onde você está, valorize o que Deus te deu. O melhor remédio para a cobiça é estar satisfeito, é estar completo. Sabe o que é autoestima? Autoestima é você amar quem Deus te fez para ser. Autoestima não é você olhar para os outros e achar que você é maior do que eles. Autoestima é só você falar assim: Deus, eu amo tanto quem o Senhor me fez para ser. Eu amo tanto essa vida que o Senhor me deu. E aí, querido, você está pleno. Se falam para você que você é alguma coisa, se falam para você que você não é, não tem problema. Você ama quem Deus te fez para ser e a vida que Ele te deu. Mas essa falta de entendimento faz com que a gente viva uma vida de frustração. Seja fiel aonde você está. O cobiçoso, ainda que não venha completar o ato da sua cobiça, ele já está em pecado. Porque ele está dizendo para Deus: eu não estou feliz com a vida que o Senhor me deu, eu não estou feliz com a esposa que o Senhor me deu, com o marido que o Senhor me deu. O Senhor não sabe fazer as coisas, eu não estou feliz com o que o Senhor me deu. Se fosse eu no seu lugar, eu faria diferente. O cobiçoso, ele está, sendo ingrato, ele está desonrando. Portanto, ainda que você não complete o ato da sua cobiça, você já está em pecado. Antes de Acã pegar, ele cobiçou. E é interessante porque em Êxodo havia já uma orientação de Deus. Primeiro vem a instrução, depois vem a prova. Lá em Êxodo diz o que? Não cobiçarás nada do teu próximo. Deus já havia dado a instrução para o líder dele, que era Moisés. Percebe? Antes vem a instrução, depois vem a prova. Se você hoje está ouvindo sobre isso, pode ser que ainda essa semana venha uma prova sobre a sua vida. E a pergunta que eu te faço é: você está distraído ou você está atento para vencer as tentações, as provações que virão? Deus havia falado com Acã através de Josué. Não havia só ali um mandamento. Deus tinha falado: não peguem nada, é de Deus. Primeiro vem a instrução, mas Acã dormiu na prova. Será que você não está dormindo hoje aqui? Será que você não está distraído? Será que você não está pegando? Será que você está deixando o sono dominar o seu coração? Porque, querido, uma das formas do diabo trabalhar na igreja é o espírito da sonolência. É só começar o culto, é só começar a pregação que o sono vem. O quarto princípio é: não deixe de fazer parte de algo maior por algo menor. Não abra mão do privilégio de fazer parte de um projeto maior por algo menor. Então Josué disse a Acã, verso 19: meu filho, para a glória de Deus, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez e não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Deus havia cuidado tanto de Acã, havia amado Acã. Deus havia protegido Acã no deserto, cuidado da família dele. Deus havia dado posses para Acã, provisão para Acã. Lá no deserto, em Gigal, Deus recebe Acã como seu filho, numa aliança. E no entanto, Acã, quando comete esse pecado, ele abre mão de tudo que ele havia recebido. Ele abre mão da filiação, ele abre mão das bênçãos do Senhor, porque a partir daquele momento ele está dizendo para Deus: eu vou fazer o meu próprio caminho. Talvez você não entenda o que aconteceu aqui, mas Acã pegou exatamente a quantia, presta atenção. Acã pegou exatamente a quantia que um indivíduo recebia em toda a sua vida, um trabalhador comum. Era aquela quantia que o indivíduo recebia em toda a sua vida. Portanto, quando Acã se depara com aquilo, ele está falando para Deus assim: eu cansei do seu processo, eu cansei do deserto, eu cansei de ser provado, eu cansei de viver em santidade, integridade, eu cansei dessa vida de consagração. Aqui está a chance da minha vida, aqui está a oportunidade para eu construir a minha própria história, para eu fazer o meu próprio caminho. Acã, quando pega aquilo, ele está se divorciando de Deus. É como se ele dissesse: olha, a partir de agora vai ser eu.
eu não vou depender mais desse Deus, eu não vou ter que mais me submeter à liderança de Josué, eu não vou precisar mais ser submisso e nem obediente. A partir de hoje eu vou sozinho. E é interessante porque quando o diabo percebe que há uma brecha dessa no seu coração, ele oferece para você a oportunidade da sua vida. Quando o diabo percebe que você está cansado, quando o diabo encontra uma pontinha de rebeldia e desobediência, ele chega para você com uma proposta maravilhosa, aquela proposta que é capaz de tirar você do seu propósito. E o interessante é que o diabo sabendo disso, o que ele fez na história da Bíblia? Ele chegou para os anjos e ele prometeu um caminho mais fácil. Ele leva 1/3 dos anjos. Ele chega para Adão e Eva no jardim do Éden, ele diz o quê? Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, vocês não vão precisar mais se submeter, vocês não vão precisar mais viver debaixo de Deus, vocês serão como Ele, independentes. E aqueles anjos abriram mão do paraíso, da eternidade, do céu, para viver no meio dos homens e dos animais. Aqueles anjos abriram mão da presença do próprio Deus, para viver debaixo das orientações do acusador. Adão e Eva abriram mão do paraíso na terra, de um lugar de abundância, para viver uma vida de dor e de escassez. Olha o que o diabo é capaz de fazer quando você dá uma brecha para ele. O diabo é tão ousado que tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Ele chegou para Jesus e ele falou assim: olha, se você se prostrar, vai ser sem dor, vai ser sem fome, vai ser sem provação. Se prostra agora diante de mim, eu vou te dar tudo que os seus olhos estão vendo eu vou te dar. Querido, se o teu coração é cobiçoso, se há uma brecha no seu coração, se há ganância no seu coração, o diabo vai chegar com mais, e ele vai te prometer, porque ele quer te aprisionar. Mas não abra mão do seu propósito para viver uma vida de proposta, não abra mão daquilo que Deus tem para você, para viver debaixo da condenação de Satanás. Não caia na história dele, porque ele é mentiroso, enganador, e ele está a fim de destruir a sua vida. Acã, enquanto estava debaixo do propósito, tinha tudo, tinha a bênção, tinha a vitória, tinha a provisão, tinha a família dele com ele. Mas quando ele coloca as suas vontades acima da vontade de Deus, quando ele coloca o seu prazer acima do prazer de Deus, ele simplesmente perde tudo. Acã e toda a sua família morrem apedrejados. Quais são as brechas hoje que há no seu coração? Qual é o teu preço? Qual é o teu valor? Por quanto você está disposto a negociar a sua integridade? Porque pode ser que hoje você não se vendeu porque estão oferecendo pouco para você. Mas se houver insatisfação no seu coração e se oferecerem mais, pode ser que você vá. Pode ser que você ainda não adulterou, porque não veio alguém bonito o suficiente, atraente o suficiente, porque talvez ainda não ofereceram o seu valor. Não é porque você é íntegro, mas é porque não chegaram no preço que você colocou. Talvez você ainda não participou de um negócio ilícito, porque você recebeu pouco, mas se for alguém que te dê mais, pode ser que você ceda. Quais são as brechas que você está dando no seu coração para você trair, para você se rebelar? Essa é a oportunidade perfeita, porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, encontrando uma brecha, uma oportunidade na sua vida. O quinto princípio é: não roube o que é de Deus. Forte. Ah, Juan, isso eu não faço, né? Eu posso contar uma mentirinha, eu posso fazer uma bobeirinha, mas roubar Deus eu não roubo não. Olha o que o texto diz, Josué 7 verso 11. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou os objetos que eu ordenei, e não apenas roubou, mas mentiu e escondeu. Quem foi que roubou, igreja? Igreja, quem roubou? Quem roubou? Mas o texto diz que Israel roubou a Deus, porque as alianças que você faz influenciam também a sua vida espiritual. Deus não via Israel como um coletivo de pessoas isoladas. Deus olhava para Israel como o seu povo, a sua igreja, a sua família. Deus não olha para você marido separado de você esposa.
Deus olha para um casamento, para uma aliança. O seu pecado não afeta só a sua vida, afeta a vida da sua família. O teu pecado coloca a sua descendência em risco. Acã roubou o próprio Deus. E a pergunta que eu faço, igreja, é como é que a gente rouba a Deus hoje? Se no passado havia esse contexto das guerras, se havia aquele contexto de pegar as posses ali da cidade que você conquistou, hoje já não é mais assim. Então, no contexto que a gente vive, como é que nós roubamos a Deus? Malaquias 3 diz assim: pode o homem roubar a Deus? Talvez você pense que não, afinal é o próprio Deus, mas olha o que o texto diz: vocês estão me roubando e ainda perguntando como? Eu vou te dizer: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de maldição porque estão roubando. Tragam o meu dízimo, tragam as minhas ofertas na minha casa para que haja alimento. Ponha-me à prova. Olha o que esse texto diz: coloca-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos que vocês não terão nem onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras no campo percam o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações reconhecerão que vocês são felizes, porque a terra de vocês é maravilhosa. Coloca o Senhor à prova. Não tem fé para acreditar? Ele permitiu você colocar ele à prova. Da mesma forma que Acã roubou a Deus quando tomou o que é de Deus, nós roubamos a Deus quando não devolvemos. Dízimo a igreja não dá, dízimo a igreja devolve. A gente está devolvendo o que é de Deus, a gente está honrando o que Ele nos deu, o que Ele nos confiou. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 5, havia um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira venderam uma propriedade, e eles falaram para os apóstolos que eles iam pegar aquele dinheiro da propriedade, e que eles dariam de forma integral para a igreja. Só que eles foram lá, venderam, pegaram a metade do dinheiro, e deram a outra metade como se aquilo fosse tudo. Aí os apóstolos chegam para eles e falam assim: olha, o terreno era seu, o dinheiro era seu, você não tinha que ter dado nada, era tudo seu, mas você falou que ia dar, você tentou enganar o próprio Deus, você enganou o próprio Espírito Santo. Você entende o que aconteceu? E enquanto o apóstolo falava, ele caiu duro, morto no chão. Dinheiro é espiritual, é a única coisa que a Bíblia chama de Senhor. Não chama Satanás de Senhor, não chama o pecado de Senhor, mas a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Na Bíblia há princípios que não podem ser quebrados. A palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. A miséria na sua vida pode ter a ver com uma infidelidade. O fato de não estar multiplicando, o fato de tudo estar estragando, quebrando, dando errado, pode ter a ver com você que está tirando o que você deveria devolver. Agora, se no teu coração não há gratidão, não há honra, se no teu coração há aquele coração assim: mas eu vou fazer de tudo para diminuir, é sobre o bruto, é sobre o líquido, como é que eu faço? Se no teu coração existe isso, então não dá para que você não faça a mesma coisa que Ananias fez. Não entrega se você de fato não entende esse princípio bíblico de que Deus provê tudo o que o seu povo precisa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos exércitos. Se você tomar a decisão de pôr o Senhor à prova, por favor me conta, porque eu quero ser testemunha da sua transformação. Eu quero acompanhar a sua mudança de vida. Se hoje você está aqui dizendo: eu não acredito, mas eu vou testar, me conta, porque eu quero escrever sobre essa história. Eu quero escrever sobre o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Eu quero estar lá para ver. Não vale a pena reter o que não é seu, não vale a pena pegar o que não é seu, não vale a pena usar o que não é seu. Durante muito tempo, pela graça e misericórdia de Deus, eu fui o maior dizimista dessa igreja, e hoje eu estou triste, porque eu não sou mais.
Eu quero ser, eu tenho orado para Deus, eu tenho me entregado para ser talvez o maior ofertante que já teve nessa igreja. Sabe, eu tenho orado para Deus para ser talvez o maior contribuinte que a Junta de Missões Nacionais já teve. Está aqui o pastor Otílio, que é representante da Junta de Missões Nacionais no estado de Minas Gerais. Eu quero ser usado por Deus para que o reino do Senhor avance. Ninguém, querido, dá mais do que o nosso próprio Deus. Ninguém é mais generoso do que Ele. Toda vez que você tentar ser mais generoso que Deus, Ele vai ganhar de você. E glória a Deus por isso. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera. Será que não tem pecado oculto na sua vida? Você precisa fazer um inventário. Porque a palavra do Senhor não fala sobre atos consumados apenas. A palavra do Senhor fala sobre o coração. Ele diz assim: se você no teu coração pensou em outra mulher, você já adulterou. A palavra do Senhor fala que se você imaginou, você já pecou. Será que não tem pecado que ainda não foi tratado? Será que ainda não tem algo na sua vida que não foi confessado? O Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para mudar a sua estação, mas isso depende também de você. Você precisa se posicionar no mundo espiritual para receber aquilo que Deus está te dando. E se posicionar é se curvar, é colocar o rosto no chão, é se humilhar diante do único e verdadeiro Deus, é confessar o seu pecado, é se arrepender e assumir um compromisso de integridade, de santidade e de irrepreensibilidade. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Nós não podemos continuar vivendo como estamos, assistindo o que a gente assiste, ouvindo o que a gente ouve, conversando o que a gente conversa, usando o dinheiro de maneira indevida como a gente está fazendo. Quem são as pessoas que roubam a Deus? Aqueles que andam em desobediência, aqueles que andam em rebeldia de coração, aqueles que desonram com as suas palavras, aqueles que desonram no seu coração. Quem anda em desobediência a Deus está roubando a Deus. Quem é que está roubando a Deus? Quem acha que é merecedor, quem acha que está fazendo demais, quem não entende que é Deus que está fazendo, que Ele é apenas um instrumento, e que se o músico não vier aqui e não pegar esse instrumento, não sai som, e se ficar muito tempo sem tocar, vai estragar. Você precisa entender que você é um instrumento nas mãos de Deus. Quem é que rouba a Deus? Quem não devolve o que Ele deu, quem não multiplica o que Ele deu, quem cobiça o que é do outro, quem anda em insatisfação, quem esconde o seu pecado. O sexto e último princípio, eu quero já chamar a banda aqui à frente, é que o teu pecado pode destruir tudo, igreja. Teu pecado pode acabar com tudo. A cobiça do seu coração pode acabar com a sua história. Você precisa entender isso, que aquele pecado que você não confessou lá atrás está influenciando a sua família hoje. Disse Josué: por que você causou essa desgraça, Acã? Sabe, da mesma forma que Deus usou Josué para falar com Acã, talvez o Senhor Jesus está usando a minha vida nessa manhã para falar para você. Por que você está trazendo desgraça sobre o seu casamento? Por que você está trazendo desgraça sobre a vida dos seus filhos? Por que você está trazendo desgraça sobre as próximas gerações? Se você parar para observar, o alcoolismo nunca entrou em uma família por causa de um alcoólatra. O alcoolismo entra em uma geração e uma descendência por causa de alguém que bebe socialmente, e que influencia aquela geração que vem após ele a beber socialmente também. Só que talvez aquele que vem depois de você não tenha a mesma maturidade e equilíbrio para lidar com a bebida como você lidou. E aí esse que vem depois de você faz um pouquinho mais, e aquele que vem depois dele faz um pouquinho mais. O alcoolismo não entra em uma família por causa de um alcoólatra, mas por causa de alguém que bebe socialmente. Você precisa entender que as decisões que você toma agora podem influenciar a sua descendência, a sua geração e o seu futuro. E triste é ouvir de alguém que você está resgatando do alcoolismo. Hoje eu estou vivendo isso por causa do meu avô,
que bebia demais. As drogas nunca entraram em uma família por causa de algum drogado. Pastor Tílio foi o líder da Cristolândia aqui em Belo Horizonte durante muitos anos. As drogas não entram em uma família por causa de alguém drogado. Entra em uma família às vezes por causa de um fumante. Entra em uma família por causa de alguém que tem controle, que está dizendo eu paro quando eu quiser. E vai tornando aquilo que era absurdo, natural, normal, aceitável. E aqueles que vêm depois vão se entregando mais. O divórcio não entra numa família por causa do adultério. O divórcio começa numa família por causa de pessoas insatisfeitas, que não valorizam o que têm, que não celebram o que Deus fez. Você precisa entender que o seu pecado não afeta só a sua vida, mas afeta a vida dos seus filhos, afeta a vida dos seus netos. Nós precisamos clamar para que hoje o ciclo da maldição se encerre em você, para que você seja liberto e a próxima geração desfrute de um tempo de bênção. Sabe, a sua imoralidade sexual hoje está abrindo um portal na vida da sua família. Você precisa entender que aquele momento seu sozinho na frente da tela, ele não está oculto aos olhos de Deus e nem aos olhos de Satanás. Aquele momento escondido que ninguém está vendo, está abrindo um portal para Deus destruir, para o Satanás destruir a sexualidade do seu casamento, a sexualidade dos seus filhos. Você precisa assumir um compromisso de santidade com Deus, não por causa apenas de você, mas por causa também daqueles que estão aliançados contigo. Glória a Deus, igreja. O teu pecado pode destruir tudo. Acã, quando pecou, fez com que Israel perdesse a batalha mais fácil da vida. Acã, quando pecou, fez com que muitos homens morressem no campo de batalha. Você consegue compreender que homens morreram porque Acã pecou? Quando Acã pecou, o exército foi humilhado, o povo foi desrespeitado pelas outras nações, famílias foram mortas e ele foi apedrejado com os seus. O teu pecado pode acabar com tudo. Não brinca mais com o pecado, não namora com o pecado, não se relaciona com o pecado. Não é assim, Juan, eu vou lutar. Não, você já venceu. Não é, eu vou tentar. Quem tenta é Satanás. O povo de Deus já é vitorioso. Se hoje você quiser, haverá libertação na tua vida, haverá cura. Não é porque não aconteceu a condenação na hora que não vai acontecer. Acã pecou em Jericó, mas a consequência só veio lá na frente, na cidade de Ai. Não é porque não aconteceu nada na hora que você fez, querido, que nada vai acontecer. A justiça de Deus não tarda. Aquilo que você semeia nessa vida você colhe. A desobediência de Adão e Eva teve consequências em toda a história da humanidade. Até hoje nós pagamos o preço daquilo que eles fizeram. Antes do pecado não havia morte, ninguém adoecia, nada quebrava nem estragava, a terra dava o seu fruto. Mas depois do pecado veio a morte, a doença, a escassez e toda a miséria da vida. Aquilo que você faz hoje tem consequência amanhã. A desobediência de Jonas fez com que um barco inteiro fosse tomado por uma tempestade. Pessoas quase morreram por causa de Jonas. A desobediência de Davi fez com que os seus filhos fossem todos destruídos. O que você precisa entender é que o teu pecado não afeta só você, ele afeta toda a sua família, ele afeta toda a sua vida. O que é que você está fazendo? Por que você está trazendo desgraça sobre a sua casa? Meu Deus, por quê? A sua maior derrota, se você se arrepender, pode se tornar a sua maior vitória. A sua maior derrota, passa para mim na mesa aí por favor, pode se tornar a sua maior vitória. Se você se arrepender, aquilo que o inimigo usou para te derrotar, Deus pode usar para te fortalecer. Querido, olha o que diz esse texto, é poderoso. E disse o Senhor a Josué, capítulo 8 agora, o povo se arrependeu. Ai, aquele homem Acã foi apedrejado, as coisas foram resolvidas ali naquele arraial. Depois que Acã foi eliminado, Israel venceu. Olha o que o texto diz: Josué, não tenha mais medo, o pecado que estava no meio do povo não está mais.
Levante-se, não desanime, leve o exército com você, e a cidade que te derrotou agora será a cidade da tua vitória. Vai contra Ai, porque eu já entreguei eles nas suas mãos. Vocês vão entrar e vocês serão vitoriosos. Depois que Acã foi eliminado, Israel venceu. E Acã hoje representa o teu pecado. Acã representa esse pecado oculto. Depois que ele foi eliminado da sua vida, a sua derrota será transformada por Deus na sua vitória. Se você quer avançar, então deixa o Espírito Santo de Deus trazer arrependimento. Se você quer avançar, deixa o Espírito Santo de Deus mudar o seu coração. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Será que Deus não está dizendo isso para você? Se a pornografia te envergonhou, agora ela vai ser testemunho na sua boca. Se a tua sexualidade te envergonhou, agora você vai ministrar sobre isso. Deus está dizendo para você: não tenha medo, não desanime. Aquilo que te derrotou agora vai ser a sua vitória. Se você estava vivendo em miséria, eu posso te erguer para você ser alguém que vai ajudar, abençoar, cuidar da vida dos outros. Não tenha medo, se levanta, porque eu já dei a vitória para vocês. Enquanto Jonas não foi lançado no mar, a tempestade não cessou. Jonas 1,5, eles pegaram Jonas e lançaram no mar enfurecido, e ele se aquietou. Talvez confessar o teu pecado nessa manhã vai fazer com que a tua família viva um novo tempo. Talvez confessar o teu pecado no dia de hoje vai fazer com que os teus filhos vivam um novo tempo. Enquanto você não eliminar da sua vida aquilo que te impede de se aproximar de Deus, você não vai viver esse novo ciclo. Olha o que o texto diz. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito e não creram, morressem. Você não pode ser como um homem desse, que não acreditou na palavra do Senhor. Se hoje você se arrepender e corrigir o seu erro, Deus vai transformar aquilo que está te derrotando naquilo que vai ser usado como testemunho para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Você crê? Você crê que Deus pode te levantar? Você crê que Deus pode te usar? Você crê que as pessoas podem ver Jesus em você? Você crê que você pode ser instrumento? Juan, mas olha o que eu fiz. Sabe, o filho pródigo nos mostra que não importa o que você fez, importa você voltar para a casa do pai e receber o anel de filho, e receber a capa da provisão, as sandálias da direção e a festa do Senhor. Não importa o que você já fez, Jesus morreu pelos teus pecados, e Ele diz: aquele que se arrepender, eu sou fiel para perdoar. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez com Sansão. Deus transformou a maior derrota de Sansão. O texto diz que as pessoas davam risada da sua cara. E Deus transforma a derrota de Sansão na sua maior vitória. No seu último minuto de vida, ele fez mais para Deus do que na sua vida toda. Foi isso que Deus fez com Saulo. Saulo era derrotado porque ele matava e perseguia cristãos, mas Jesus transformou isso na sua maior vitória e deu autoridade para ele plantar igrejas e escrever coisas tão profundas que até hoje abençoa a igreja do Senhor. Foi isso que Deus fez com a vida de Davi. Davi hoje não é conhecido apenas como um pecador, mas como um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu. Foi isso que Deus fez com Raabe. Ela era prostituta, mas porque ela se entregou a Deus, Deus mudou a sua sorte, Deus mudou a sua direção. Foi isso que Deus fez com Pedro. Ele negou Jesus, mas esse homem foi erguido por Deus, e até a sua sombra agora cura pessoas, e ele prega e 3.000 pessoas se rendem, e 5.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. É isso que Jesus quer fazer com você nessa manhã. É isso que Jesus quer fazer com a igreja dele, mas com aqueles que se arrependem. Feche os seus olhos. O que é que você tem para falar com Deus? Daqui a alguns minutos nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia foi colocada para pecadores como instrumento de cura e libertação. Você não pode entrar na ceia do Senhor sem arrependimento. Aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo.
Quem come e bebe sem discernir o corpo, come para a sua própria destruição. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e em seguida você está liberado para comer e beber. Querido, se Deus ministrou algo profundo ao seu coração, se o Espírito Santo trouxe algo à sua mente, e se junto desse pensamento, se junto dessa lembrança, também veio arrependimento, e você quer confessar diante de Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar, e não só levantar onde você está, mas a vir aqui na frente, porque pecado é algo sério, e a gente não vence o pecado sozinho. Nós precisamos como igreja clamar, interceder pela sua vida, para que a sua história seja diferente. Não tenha vergonha do que Deus vai fazer, tenha vergonha do que Satanás está fazendo. Então saia de onde você está, eu estou te esperando aqui na frente. Eu quero testemunhar o que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida esse ano. 2023 não será mais o ano da sua vergonha, será o ano do seu testemunho, será o ano da sua vitória, será o ano, querido, que Deus transformou a vida da sua família. Crê no Senhor Jesus e toda a sua casa será salva, toda a sua casa será transformada. Assuma um compromisso de santidade, assuma um voto ao Senhor de santidade, de integridade. Não roube mais a Deus, confia nele, entregue-se a ele, viva o novo, não só o de novo, mas o novo, aquilo que o Senhor tem para você. Fique de pé, igreja, estenda as suas mãos, porque esse é um momento espiritual, esse é um momento de luta. Satanás está furioso porque a cegueira caiu, porque corações foram quebrantados nessa manhã, porque pessoas estão se entregando a ele. Satanás está furioso, então lute espiritualmente pelos nossos irmãos, clame a Deus pela vida deles. Igreja, erga a tua voz aonde você está e comece a orar, levanta um clamor de cura, de libertação, de arrependimento, de mudança de vida. Se você conhece alguém que está aqui na frente, vem cá orar junto com essa pessoa. Os homens da nossa igreja, aqueles que Deus tem levantado como líderes espirituais, saia do teu lugar, venha aqui orar com alguém. Se você conhece uma mulher que está aqui na frente, e você é uma mulher cheia da presença de Deus, venha aqui orar com alguém. Esse é o momento de luta da igreja, não é só meu, é da igreja. Essa luta não é só sua, ela é nossa. Eu estou assumindo aqui o compromisso de lutar com você, a nossa igreja está assumindo o compromisso de lutar com você também. Ah, Jesus, muito obrigado, Pai, porque não tem nada que te alegra mais do que um pecador arrependido, Pai, da qual eu faço parte. Também estou aqui na frente, não como alguém que está vivendo aquém de tudo isso, mas também como alguém, Deus, que tem lutado contra o pecado e muitas vezes é derrotado. Juntos, Pai, nós oramos ao Senhor. Não há ninguém maior e ninguém menor. Nós somos pecadores aos teus olhos, e nós carecemos do mover do teu Espírito Santo, para que nessa manhã haja arrependimento verdadeiro, para que nessa manhã, Deus, haja libertação. Liberta pessoas aqui do alcoolismo, Pai, em nome de Jesus. Coloca nojo, coloca ranço, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser um povo sóbrio, um povo íntegro, um povo santo, Pai. Liberta pessoas aqui, Deus, ó Deus, das drogas, ó Pai, as drogas lícitas, mas também as drogas ilícitas, ó Pai. Coloca nojo, coloca ranço, Pai, que elas não tenham mais o efeito entorpecente na vida dessas pessoas. Liberta pessoas aqui, Deus, da imoralidade, da pornografia, da traição, do adultério. Liberta, o Senhor pode, Pai. Liberta pessoas aqui do pecado da mentira, Senhor. Tem pessoas aqui que mentem para escapar da punição, tem pessoas que mentem e nem têm consciência mais da sua mentira. Liberta, Pai, em nome de Jesus, Deus. Liberta, Senhor, ó Deus, a influência, o domínio do pecado sobre o teu povo e a tua igreja. Nos ensine a andar de cabeça erguida, agradecendo ao Senhor pelo perdão, pela salvação. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem. E eu peço ao Senhor, tira todo o peso da culpa, tira a culpa, Senhor, tira toda a vergonha. Ó Deus, em nome de Jesus, apaga os pecados, lança no mar do esquecimento, renova a fé dos nossos irmãos. Enquanto Davi olhava para trás e via o adultério,
ele não conseguia prosseguir porque ele estava amarrado à culpa. Pai, liberta os nossos irmãos da culpa. Deus, traz um jugo leve, um fardo leve, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui, Pai, cansados, sobrecarregados, pedindo o alívio que vem do Senhor. O Senhor não é homem para mentir. Dá alívio ao teu povo. Ministra o fruto do teu Espírito Santo nessa manhã, que é a alegria verdadeira, que é a paz que excede todo o entendimento. Pai, enche o nosso coração de alegria, porque é isso que está acontecendo no céu, a festa quando um pecador se arrepende. Nessa manhã, todos que estão aqui na frente, foram recebidos de braços abertos pelo Pai, estão recebendo o anel da família, a capa da provisão, as sandálias da direção, e da mesma forma que a festa no céu, a festa na terra, aplauda o nome de Jesus, porque Ele é digno de receber. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, a sua geração.